Boa noite, pessoal. Boa noite. Namastê, Deus em mim, saúde, Deus em vocês todos. Vamos retomar então os nossos encontros da quarta-feira, com o nosso planejamento de estudos gerais. Hoje nós vamos retomar o estudo de Ramatiz, concluindo com muita propriedade, com muito respeito, muito carinho e até com uma certa emoção, o excelente livro Mensagens do Astral. Tá? A gente está concluindo o estudo desse livro aqui. Tá? Esse livro foi editado em 1956. Tá? E esse capítulo que versa sobre o terceiro milênio e a nova humanidade é um capítulo mais atual do que 1956. Tá? Eles são de 19 perguntas, evidentemente nós não vamos ler, nós vamos estudar todas as perguntas, não dá. Eu separei algumas aqui que eu achei mais adequada para o momento, tá? Evidentemente que as respostas de Ramatiz para cada pergunta é uma resposta longa. Então o que eu fiz? Eu tentei separar por tópicos aquelas partes mais importantes, tá? E eu já fiz diferente, eu não coloquei a resposta, eu coloquei a pergunta no quadro para fazer vocês pensarem, tá? A gente vai usar um método diferente aí, tá bom? Para quem não sabe, Ramatiz é o nosso tutor da nossa biblioteca, tá? Nossa biblioteca chama-se Biblioteca Ramatiz. Tá? Ele é nosso tutor da nossa biblioteca, muito respeito. Tudo bem, fica à vontade. E a gente tem muito carinho, muito respeito, né, por ele nesse sentido. Tudo bem? Fica à vontade. Pega mais cadeirinha aqui, Diana, por favor. Isso. Muito bom. O terceiro milênio e a nova humanidade. Primeira pergunta. Achamos demasiadamente otimista o que tendes dito até agora sobre o advento do terceiro milênio, dado o prazo exíguo para que se cristianize completamente a nossa humanidade. Não é assim? Vocês entenderam a pergunta? Está se referindo em relação a o que nós comentamos várias e várias vezes no nosso estudo sobre a chamada nova era. Muitos chamam de juízo final, final de um ciclo, tem um monte de coisa. Final dos tempos, se fala um monte de coisa, tá? Por Hercílio Mais, que foi o grande médium de Ramatiz, para ele, tá, o tempo é muito curto para que a humanidade se cristianize, olha o termo que interessante, se cristianize ao ponto das pessoas serem, digamos assim, serem condecoradas com uma continuidade no planeta Terra, já na nova era. Tá? Olha a resposta de Ramatiz. Para quem está chegando agora, até a nossa didática no estudo de Ramatiz é um pouquinho pesado, porque a gente tem que ler algumas coisas. Então Ramatiz é assim, perguntas e respostas. Tá? É diferente dos outros estudos, tá bom? É a milenária voz da profecia que assim o diz. O terceiro milênio está implicitamente configurado nos seguintes pensamentos do livro do Apocalipse de João Evangelista. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém, nova, que da parte de Deus descia do céu, adornada com uma esposa ataviada para o seu esposo. E não entrará nela coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. O apóstolo evidencia a natureza do mundo do próximo milênio, a Jerusalém nova como símbolo da civilização constituída pelas almas selecionadas, ou seja, a nova humanidade distante da abominação, da mentira ou de qualquer coisa contaminada e composta daqueles que, definitivamente evangelizados, estão escritos no livro do Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor e do sacrifício exemplificados por Jesus. Ali não haverá mais noite, símbolo das trevas, das paixões desregradas e das sombras do sofrimento. Nem haverá necessidade de luz do sol, porque os direitistas serão exatamente os homens interessados no mundo espiritual, onde o sol pontifica e dá vida. Ou seja, isso já foi profetizado há muito tempo. Se o tempo está curto para a maioria, não é problema da espiritualidade. Não é problema de Jesus,
não é problema dos guias, não é problema de ninguém. É problema nosso. Então isso já foi, tem sido dito há muito tempo. Então se nós nos achamos ainda, se o Hercílio, através dessa pergunta, acha que a humanidade ainda é muito nova para se cristianizar, o problema não é da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade não embala ninguém no colo. Ela não mima ninguém. A espiritualidade de luz, ela não tem esse costume de vem cá. Aquela história. Ela te dá todas as ferramentas, todas as condições, todo o suporte, mesmo acreditando, mesmo não acreditando. A espiritualidade, muito antes do berço, ela tem todo um planejamento para nós. Se no caminho nós nos desviamos, o problema é nosso. Muitas pessoas ainda acham, inocentemente, que o perdão cura demandas, que o perdão ele cura chagas, que o perdão cura karma. Vocês vão me desculpar, mas isso é uma inocência iniciática muito triste. Tá? Perdoar é uma coisa, redimir é outra história. Deus não perdoa ninguém porque ele não se ofende. Jesus não perdoa ninguém porque ele não se ofende. Então não precisa nem pedir perdão. O que tem que fazer é procurar uma remissão. A remissão se dá como? Através de trabalho, mão na massa. Eu vou reverter a porcaria que eu mesmo fiz. Aí sim. Agora só, meu Deus, me perdoe, está tudo certo. Isso é a ideia de, infelizmente, a gente vai mencionar, vocês vão me desculpar, tá? Mas aqui dentro a gente deve falar, é o que acontece com algumas igrejas aí fora. Tá? Tudo bom? Vamos entrar. A chamada teologia da prosperidade. Né? Eu vou lá, dou um dízimo, vou lá, peço perdão, Deus me perdoa, Deus me realiza um milagre, Deus me cura, Deus me salva. Deus te salva do quê? Te traz um benefício material, físico? Não está preocupado com o teu físico, porque o físico é uma ilusão, o físico é passageiro, está preocupado com a alma. Então não adianta lá pedir milagre. O que é um milagre? Me restitui meu carro que foi roubado. Isso não é milagre. Isso é uma restituição do patrimônio, que a ferrugem um dia vai corroer. Mas ele não é justo? Pode ser justo, claro que ele te ajuda. Por isso que tu tem teus protetores mais próximos. Muitas vezes ele te ajuda, eles vão lá, dão um jeito, cotovelo, consegue, vai na polícia, a polícia acha. Tem muita gente que consegue recuperar um carro roubado, por exemplo. Mas isso não significa que é um milagre. Isso não é o estritamente necessário para a tua alma. Não está preocupado com isso. Está preocupado com a tua alma, com o que tu é. Então vem que eu vou, te perdoo, está tudo certo, vira as costas, a solução de continuidade, né, que a gente fala. A solução de continuidade, você sabe o que é? Você faz por mim, meu pai, que eu continuo com as mesmas besteiras que eu vinha fazendo. Eu vou lá, alcanço uma graça, mas eu continuo da mesma forma. Eu não mudo nada. Resolve agora para poder continuar. Isso é solução de continuidade. Isso não é remissão. Isso não é remissão. Isso não é remissão. Então vamos prestar atenção. Tem uma diferença muito grande entre perdão e remissão. Na verdade, o verdadeiro perdão é o auto-perdão. Porque o ser humano ele entra numa depressão tão grande. É o princípio das zonas umbralinas. São pessoas dementadas. Que na verdade, se tu for analisar a maioria dos que estão lá, são pessoas que não se perdoaram. São pessoas que elas criam uma casca mental de autopunição tão grande que, claro, eles criam toda. Porque a zona umbralina é uma forma de pensamento, é uma egrégora criada por várias e várias egrégoras, formas de pensamento de vários e vários integrantes. Não foi criado pela espiritualidade a zona umbralina. A zona umbralina foi criada pelos espíritos dementados que estão lá. Eles formaram aquela estrutura habitacional passageira chamada umbral. Então o mais importante não é que o perdão, na verdade, ele é o auto-perdão, que Deus não perdoa, Jesus não perdoa, o ser de luz não perdoa e não se ofende. Como é que ele vai perdoar? É o auto-perdão, em primeiro lugar. Ótimo, tá certo. Pisei na bola, mas vamos lá, né? Vamos lá. E a remissão, meu filho, remissão significa trabalho, isso ninguém quer.
Ninguém quer trabalhar, ninguém quer passar trabalho. As pessoas buscam, por isso que a massa procura a facilidade. Isso tem que ser dito, porque isso não cabe mais na nova era. A gente sabe que ainda é necessário, eu não estou dizendo que não é necessário. Eu estou dizendo que isso não cabe na nova era. Vai chegar um ponto, nós estamos estudando o livro, tá? Nós estamos estudando a nova era, o que vai acontecer pós-Apocalipse. Tá? Vai chegar um momento que isso não vai mais ser necessário. Isso não vai existir mais. Essas egrégoras espiritualistas não vai ter mais. Isso é muito inocente, né? Isso é muito infantil. Tem que evoluir aí. Alguma pergunta? Começamos bem, né? Tem mais algumas perguntinhas para fazer. E Ramatiz é assim. Ramatiz é polêmico. Tá? Segundo o mestre Ramatiz, ele não está interessado em agradar. Ele está interessado em ensinar. Por isso que ele é considerado, dentro do esoterismo, um mestre do raio dourado, um mestre do conhecimento. Tá? Para quem não conhece Ramatiz, é aquele mestre de turbante lá. Tá bom? Uma das formas, né? Ilusórias que ele cria. Tá bom? Muito bem. Pergunta número 3. Não poderia a maturidade espiritual, sem a preocupação de urgente angelização em um terceiro milênio feliz? O que vocês acham dessa pergunta? Vocês acham que é desnecessário esse processo de aceleração para evoluir as consciências no terceiro milênio? Você acha que, contando com a boa vontade da massa da humanidade, vocês acham que por si só eles iriam alcançar o nível de angelitude ou de cristianização para poderem dar prosseguimento à sua existência no planeta? Sim? Depois da Copa. Infelizmente não tem. E aí entra a psicologia sideral. A psicologia sideral não é proporcionar dor. Não é nada disso. Diz, a punição. Existe a autopunição. Deus não pune. Isso é uma psicologia para quê? Para tentar alterar aos poucos os sentimentos, os pensamentos daqueles seres que ainda são extremamente embrutecidos. Por isso que o sofrimento, para a espiritualidade, ele tem um outro nome. Esses seres de grande luz, ele tem outro nome. O sofrimento chama-se terapia. Terapia ocupacional. Olha que lindo o nome, né? Terapia ocupacional. Vai se ocupar com a terapia. Mas o cara sofre pra caramba. Sofre o que quer. Ninguém mandou ele falar. Na verdade, ele é uma das pessoas que criam a imagem do umbral. Por isso que eu volto a repetir, a espiritualidade não cria nada. O que a espiritualidade faz é criar uma colônia como o nosso lar para poder dar suporte para essas pessoas. Uma zona umbralina, que é uma zona que está em volta de todo o planeta Terra, especificamente na atmosfera, o umbral, as 3 camadas umbralinas ficam na atmosfera. Isso é criada por seres umbralinos. Fique bem claro isso aí. Eu tenho uma pergunta. Então quer dizer que Lúcifer criou uma zona umbralina? Não. Lúcifer. Vamos corante, por favor. Temos que entrar no nível de Urano. Vamos corante, O planeta Terra para Lúcifer é um planeta a mais para ele. Segundo o livro de Urântia, isso é uma coisa muito interessante, tá? Lúcifer foi lá no Nandek, tá? É um príncipe, não um príncipe planetário, ele foi um senhor de um sistema que abrange mais ou menos uns 10 mil planetas. 10 mil planetas. Então ele deixa a Lúcifer para lá. Esquece de Lúcifer. A Lúcifer é um ser que, em primeiro lugar, ele é um ser que está em um outro nível evolutivo, tá? Uma outra caminhada evolutiva, sem a necessidade de dar reencarnação. Em segundo lugar, ele é um lá no Nandek, tá? Que é um regente de uma, não é constelação, de um sistema local, se eu não me engano, sistema local, que abrange mais ou menos 10 mil mundos. Ele está dentro de uma constelação. Tá? Um sistema. Porque uma constelação ele é dividido por 100 sistemas. Tu pega a nossa galáxia e divide ela em 100 partes. Lúcifer é um
era um governador de uma dessas partes. E dentro dessa parte, dentro de uma galáxia que nós chamamos de constelação, que é um sistema local, que tem mais ou menos ali 10 mil mundos. Ele era regente de tudo isso aí. Caiu. Mas a história dele não dá para contar. A história dele tem que escutar, né? Eu levei quase 2 horas para passar um estudo de Lúcifer para depois ver que não ficou gravado. Foi justamente o dia que deu problema no computador, foi esse dia de jogo. Vou ter que fazer tudo de novo. Tem que fazer em casa agora. Dá mais ou menos umas 2 horas. Bastante coisa. Só que Lúcifer não é o criador disso. Na verdade, assim, ó, existem os príncipes, existem os regentes, príncipe das trevas, fala o nome que quiser. Nós chamamos de mago negro, para um termo mais atual, mago negro. Tem os draconianos, tem os reptilianos, são cientistas estelares, tá? Tem uma corja aí de seres realmente que se dedicam a ser esquerdistas, tá? Estarem à esquerda do Cristo. Cristo planetário, não só de Jesus, é o próprio Cristo planetário. Tá? Então tem essa turma toda, só que nessas zonas umbralinas, o que é pior, nas zonas abismais ou abissais, que é interior do planeta, não existe um regente. Tá? A gente pode chegar no máximo a 7 regentes, tá? Que são os 7 daemons. E para isso tu tem que ler a marca cada vez. E aí tu vai entender aqueles que, digamos assim, muito tempo, tá? Que vem arquitetando toda essa questão do monopólio, essa questão do domínio, do poder, né? Aí é outra história. A história do planeta é uma história muito rica em detalhes, é muita informação, tá? Para achar que um ser só comanda tudo, isso é uma grande ilusão, tá? Vamos continuar. Bom, tem que ler a resposta, né? Deus edificou o cosmos com objetivos definidos que ainda ignoramos. Naturalmente, somos parte do grande plano e constituímos detalhes de certa importância, apesar das degradações provisórias e da insignificância de nossas vidas em relação à magnitude do universo. Primeiro ponto, já acabou com a gente. A gente tem a mania de contar, mas e aí, tem a maturidade. Dentro de um grande plano cósmico, o que nós estamos passando agora é pó. Tá? No entanto, a questão de pressa ou demora para essa mais breve realização espiritual é problema do homem e não de Deus. É coisa toda particular do próprio espírito interessado no assunto. Esse é que decide se estuga o passo, ou se acelera o passo ascensional ou se retarda. O problema é excepcionalmente íntimo. Ponto final. O problema é do homem. Tá? A seleção do juízo final, né, separação do joio e do trigo, isso é bíblico, né? São termos bíblicos, tá? Tem por princípio objetivo criar mais decisivamente essas duas oportunidades. Olha que interessante. Isso aqui poucas pessoas se deram conta. O Ramatiz nos traz essa luz. Tá? São duas oportunidades que são geradas a partir desse momento de separação do joio e do trigo. Que a gente pensa o quê? A gente pensa em punição. As pessoas vão ser punidas. Porque nós somos ensinados assim. Ok? Mas não é isso. Como eu disse para vocês, eu repito. O objetivo da espiritualidade não é punir, é oportunizar. Tá? Duas oportunidades. O apressamento para os direitistas, ou seja, para facilitar aqueles que querem se dedicar a ser direitistas, a estarem à direita do Cristo, porque, claro, com um planeta menos denso, um planeta melhor, um planeta com menos governadores cruéis, corruptos, com uma humanidade mais leve, claro que para essas pessoas, quem sabe nós, né, vai ser muito mais fácil trabalhar, muito mais fácil evoluir, se cristianizar. Ok? E o segundo objetivo, ou a segunda oportunidade, é o recomeço ascensional para os esquerdistas. Matou o pau. Ou seja, aqueles que vão ser exilados, quem não acredita, quem está chegando agora, muitas pessoas, só 2/3 da humanidade, segundo a espiritualidade, vão ser exilados do planeta. Muitos.
praticamente 2/3 da humanidade não vão mais reencarnar aqui. Isso já está acontecendo, porque tem muita região da zona umbralina, como por exemplo o Vale dos Suicidas, que já não existe mais na zona umbralina. Eles estão reurbanizando, a espiritualidade está limpando. O que aconteceu com esses seres? Reencarnaram? Onde é que eles foram? Foram exilados. A maioria estão sendo exilados, não é expulsos, tá? Exilados. Um planeta bem denso. Como foi o planeta Terra há muitos e muitos milhares de anos atrás. Vão virar tudo seres da Terra. Vão ter que virar tudo Homo sapiens, Neandertal. Vão ter que recomeçar a sua caminhada evolutiva de acordo com o seu nível consciencial, não com o seu nível intelectual, que isso não interessa para a espiritualidade. Tem muito cientista, tem muito gênio reencarnando como Neandertal nesse planeta existe. Então não me importa teu intelecto, importa a tua moralidade. A moralidade está lá embaixo, tu é um ser grosseiro, então tu vai reencarnar. E aí recomeça todo um plano evolutivo numa nova escola chamada planeta. Um planeta é uma escola, é um hospital e é um laboratório. Funciona sobre esses 3 aspectos. Tá? Isso é muito sério. Só que para a espiritualidade isso não é punição. Isso é o quê? O que eu li? Recomeço ascensional. Ascensional, é um recomeço. Que todos vão encontrar luz. Por quê? Porque todos são luz. Nós somos luz. Nós viemos do reino virginal. Nós somos espíritos, nós somos eternos. Nós nunca morremos. Só que nós precisamos evoluir. E para evoluir eu preciso aprender. Quem segue essa via evolutiva da reencarnação, das encarnações, prefiro usar esse termo, tá? Precisa evoluir. O planeta Terra não é uma colônia de férias. A maioria acha que é uma colônia de férias, bicho. Pô, vou aproveitar. Eu trabalho, né? Pago minhas contas. Dou tudo de bom e do melhor para minha família. Então eu mereço, né? Mereço uma festinha. Né? O planeta Terra não é. Uma coisa é o lazer, né? Todo mundo tem direito. Mas outra coisa é achar que o planeta é uma colônia de férias. Negativo. Posso continuar? Vamos pular para 5 agora, tá? Ficou pequeno, né? Vocês não vão conseguir ler. Então vamos ler. Assim que se sucederem todos os acontecimentos previstos para o juízo final, o terceiro milênio há de surgir como um deslumbrante ensejo, oportunidade de espiritualidade e sanidade moral. O que vocês acham? Depois de passado tudo isso. É? Aí o planeta vai ser uma maravilha? Não seja uma maravilha. Mas um ensejo que todo mundo acha, né? Que depois do juízo final, aqui vai ser uma... Meu amigo, tem muito trabalho. Para quem ficar, eu não sei se o melhor é isso ou ficar, sinceramente. O que vai ter de trabalho, Ramatiz diz o seguinte, é que nem tu chegar no final de festa. Só que aqueles que bagunçaram não estão mais lá. Tu vai ter que limpar a sujeira dos outros. É que nem tu chegar numa festa, num bacanal. É parte da resposta, já estou adiantando aqui. É que nem tu chegar e tu encontra assim, ó. Tá, e aí, quem fez? Não, quem fez já foi. Pegou o ônibus e já foi. Tá, mas tu não é direitista? Aí tu vai pensar, né? Pô, de repente, espera que eu tô indo com você. Vai limpar, vai ter que limpar, vai ter que reconstruir, vai ter que reeducar, vai ter que replanejar. As profissões vão ter que ser espiritualizadas. Isso é fundamental. As faculdades, as universidades, elas precisam mudar o seu contexto de educação. Aqui numa faculdade, num colégio, não se educa ninguém, né? Simplesmente se proporciona conhecimento. A educação tu aprende em casa. E principalmente se espiritualizando. Isso é a verdadeira educação. Por isso que muitos pais erram achando que o professor tem que educar seu filho. O professor não tem que educar nada. Quem tem que educar seu filho é tu. É tu, você, a sua esposa, ou no máximo aquele que está junto com você. O professor ele tem que gerar conhecimento. Para que esse ser tenha uma oportunidade. Mas de uma outra forma. Espiritualizada. A gente precisa espiritualizar o conhecimento. Porque senão tu simplesmente alimenta o intelecto.
moralmente você... Por que vocês acham que estão sendo formados nas faculdades? Profissionais. Profissionais do quê? De um sistema capitalista, de um sistema corrompido, de um sistema caótico chamado democracia capitalista e republicana. Isso já está há um certo tempo no planeta. Vocês não concordam comigo? Já está há muito tempo no planeta. Isso gera felicidade? Não. Nunca gerou felicidade. Bezerra de Menezes escreveu uma carta muito bonita, onde ele faz uma pergunta, que não sei se você sabe, Bezerra de Menezes foi parlamentar também, não? Além de médico, chamado médico dos pobres, Bezerra de Menezes, se eu não me engano, ele foi deputado, não sei, foi parlamentar. E ali os caras colocam para ele, mas esse negócio de espiritualidade, teve uma discussão lá, ele escreveu uma carta, ou um discurso, não me lembro bem. Eu vi o filme. Viu o filme? E aí ele coloca, se vocês me provarem que o materialismo gera felicidade, aí sim, eu deixo a espiritualidade e sigo só uma vida parlamentar, só uma vida materialista. Estou resumindo. Qual foi a resposta dos caras? Tudo quietinho. Então, as universidades, as faculdades não precisam ser demolidas, né? Não é nada disso. Mas elas precisam de uma reforma espiritual, não uma reforma física, material. É só espiritual. Hã? Na verdade, uma cosmocracia. Cosmocracia. Essa é a palavra-chave. Cosmocracia. Não demo. Toda a sociedade planetária. Cosmos. Ou seja, a espiritualidade precisa governar a materialidade. Ah, mas isso é ilusão, isso é utopia. Não. Até há pouco tempo caiu a última cosmocracia, nos anos 50. Tibete. O Dalai Lama não governava o Tibete. O Dalai Lama era governado para o Tibete. A espiritualidade, porque ele era um homem com alta espiritualização. Então, evidentemente, que ele tinha clarividência, ele tinha um contato com a espiritualidade superior muito forte, como tem até hoje, ele está encarnado aí. Só que ele está deposto, né? Então o que acontece? Ele administrava, por isso que o Tibete era aquela maravilha. Vocês acham que o Tibete era só monge? O Tibete tem um agricultor, que é toda uma sociedade, cara. E nem todo mundo era monge. Não. E viviam muito felizes e não existia pobreza. Até que a China, nos anos 50, tomou conta. China comunista, não a nossa velha China. Mas é que também tem uma questão de educação e criação, né? Porque até onde eu estava vendo os 7 anos no Tibete e falava exatamente sobre isso. Ah, viu o filme? Via. Desde a infância, a criança já era pronta para quê? Para uma educação religiosa, acreditar que tudo era... E já vinha desde pequeno. Por isso que eu acho, até voltando a pergunta número 5, a espiritualidade, a gente vai trabalhar, né? Se a gente ficar, vão trabalhar, vão limpar, vão fazer a limpeza, a faxina, só que vem uma criação desde baixo, né? Isso vai ser complicado. Aí eu digo assim, ó. Se a gente... A geração dos nossos pais, como é que vai incutir uma ideia dessa para a geração dos nossos pais? Não tem como. Claro que tem pessoas que, né? Mas é muito. Essa geração de agora é mais fácil. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, então é assim que a coisa vai evoluir. Através de reencarnações de seres já com um nível espiritual, não intelectual, não só intelectual, um nível moral e espiritual mais avançado. E essas gerações vão eles também estão fazendo uma mudança junto, né? Os pais, tudo. vai vir com uma coisa pronta. Por isso que eles vêm tudo bastante na obrigatoriedade. Exatamente. e vêm questionando tudo. Tudo. São teimosos, até teimosos, não são teimosos. Interagem. Eles questionam, eles querem que tu convença ele. O não já não serve para ele. É o não e o porquê. Para nós não. O pai e a mãe falavam não, não. Meu filho, eu falo não, ele, como é que é? Eu quero saber por quê. Me explica por que não. Não, guri. Não, pai, agora eu vou ter que elaborar uma resposta aqui. É os bem menores, ó.
nos meus netos, nossos netos, meus filhos vão ser mais ainda. E essa é a revolução. Tá? Resposta, né? Dá 5, olha que interessante. Antes que o terrícola houvesse criado o calendário humano, os eventos do juízo final já estavam determinados com absoluta precisão nos planos da engenharia sideral. Tudo que está acontecendo agora já foi previsto há milhões e milhões e milhões de anos. Qual é a idade do nosso planeta? Alguém sabe? Quase 4 bilhões de anos. Isso que está acontecendo agora já foi previsto anterior a essa época, antes do nosso planeta se solidificar, pelos chamados engenheiros siderais. Tá? Não há afobação na mecânica sideral para que esses acontecimentos se realizem exatamente em vésperas do terceiro milênio ou sejam registrados à última hora, para não ultrapassarem as tradições humanas. A Terra se verticalizará apressadamente para o advento de um terceiro milênio dourado. Isso é apenas modesto detalhe, quase imperceptível, relacionado com um grande plano. A Terra está inserida num grande plano cósmico. O que está acontecendo no planeta não é apenas um evento local. Tudo no universo obedece a um plano, a um planejamento. O que está acontecendo na Terra estará acontecendo com todos os planetas da nossa constelação, do nosso sistema solar, do nosso Sol, e com todos os planetas, inclusive com toda a galáxia, tudo obedece a um plano. Nada está estático no universo. Tá? Isto considerado, embora o próximo milênio se torne feliz, oportunidade de elevação espiritual para os direitistas, a ascese espiritual continuará, a ascensão espiritual continuará tão intensa e severa como antes, para que a gestação interna do anjo não seja sacrificada pela excessiva confiança no meio higienizado. O traje de seda exige ainda mais cuidado do que a roupa de algodão. Ou seja, o planeta Terra renovado, os seres que vão permanecer, que usarão traje de seda, ainda vão ter que ter mais cuidado. A exigência vai ser maior. A quem for muito dado, muito será cobrado. Essa é a lei. Então, eu repito, quando o nosso planeta, que já está entrando nessa vibração, nessa faixa vibratória de nova era, tá? Aí mesmo que ele não vai mais se caracterizar como um planeta de férias, uma colônia de férias. Quem ficar vai ter que remangar as mãos, e aí vai ter que trabalhar. Vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa para mudar. Tá? Então não vai ser o paraíso, não. O paraíso, de uma certa forma, tá? Porque no momento que o planeta está mais leve de cargas nocivas, de formas de pensamento, de energias densas, proporcionadas por muitos e muitos irmãozinhos ainda alimentados, claro que o planeta fica mais leve. Mas o trabalho... Ok? Pergunta número 8. Não haverá, porventura, desarmonias nas relações humanas no terceiro milênio, coincidindo que todos os moradores da Terra se sintam plenamente satisfeitos? Olha que pergunta interessante. É a chamada monotonia. Existe uma coisa na nossa sociedade que tem a questão do Big Brother, vamos dizer assim. Você bota 10 pessoas lá dentro. As 10 pessoas têm mais ou menos uma noção espiritual, que não é o que acontece. Só bota um troglodita lá dentro. Mas botam 10 pessoas mais ou menos inteligentes, num certo nível espiritual. Não estou falando intelectual, estou falando espiritual. Você bota eles a conviver direto, assim como é o Big Brother, por exemplo. 3 meses seguidos. Vai dar problema. Vai dar problema. É uma pergunta, é uma boa pergunta. Tá, mas um planeta tão higienizado, né? Todo mundo direitista. Tá? Mas isso não gera problema? Não. Não vos esqueçais de que a próxima humanidade
será constituída dos escolhidos colocados à direita do Cristo. As suas relações futuras se processarão, por isso, sob a mais absoluta sinceridade espiritual. E todos os esforços na esfera da arte, da ciência, da economia e do sentimento religioso serão disciplinados por acurado planejamento, onde a mais importante preocupação não será a de não se perder tempo, que é valor princípio atualmente. Hoje em dia está todo mundo assim, não pode perder tempo. Entre vós, mas sim a do que seja melhor e mais cristão. O Evangelho do Cristo será o código protetor de tal civilização, como garantia moral e social. A lei da reencarnação constituirá o postulado principal a ser tido em vista por todos os direitistas em relação aos interesses humanos, motivo pelo qual se enfraquecerá esse demasiado apego do homem atual aos valores materiais. O conceito de felicidade será um ideal ainda mais compatível com as conquistas duradouras do espírito. Não se cultuará insaciavelmente a ânsia de ser feliz na aflição louca da almofada do automóvel luxuoso, na epicurística digestão do caviar, na bebericagem corrosiva do uísque aristocrático ou na competição sexual animalizada. Tá? Em princípio, a resposta é essa. Tá? A gente não escutou a resposta que a gente queria, porque mais adiante ele coloca umas coisinhas aqui. Tá? Ou seja, em princípio, tá? A nova era, os moradores, né, dessa nova era, os mansos, como dizia Jesus, os que choram, né, como dizia Jesus, os que herdarão a terra, como dizia o nosso mestre, tá? Em princípio, o que ocorre hoje, essa disputa, essa questão de não tenho tempo, eu tenho que fazer rápido, essa ansiedade, isso não vai ter mais. Tá? Agora, é claro que no campo das relações não vai ser uma perfeição, porque a gente tem muito trabalho. Mas na parte da, veja bem, da arte, da ciência, da economia, do sentimento religioso, as coisas vão começar a convergir. Porque o ideal vai ser o mesmo. As ideias não vão ser tão importantes quanto os ideais. Aquele ideal que a gente tem lá na infância, de ser médico para ajudar os outros. Quando a gente cresce, do ideal se transforma numa ideia. Eu quero ser médico para ser muito rico. Entendeu? Então essa parte pura que na nossa sociedade perde, principalmente na nossa fase de iório, na nossa fase pura lá de trás, isso para a nova era vai ser uma coisa contínua. Tá? Vamos continuar. Pergunta número 9. Podemos imaginar que a Terra, pela primeira vez em sua história, há de galgar uma posição mais adiantada na pedagogia sideral? Na mente do engenheiro responsável pelo seu destino, já se delineou o projeto para edificação compatível com as novas funções que tem direito no futuro. Dificilmente a alma humana compreenderá quanto deve ao seu planeta, responsável pela consciência de ser e existir. Muitos anjos que planam as suas asas de amor e sabedoria sobre a vossa humanidade, curvam-se comovidos, rendendo hosanas à terra, como a matriz materna de suas consciências espirituais. Isso é muito lindo, né? É muito lindo. Quem é que acorda de manhã cedo e diz, pô, obrigado, minha terra, por esse corpo carnal que eu vivo, né? Que eu venho durante muito tempo encarnando. Na verdade, eu encarno aqui no plano físico e encarno no plano perispiritual. O perispírito é um corpo que tem funções biológicas, fisiológicas e anatômicas. Então, também o perispírito, ele provém de que massa? Qual é a matéria-prima? Que átomo vem essa? Terra. É justo, pois, que a alta hierarquia do Senhor dos mundos tenha autorizado o desvestimento do véu sombrio dos fluidos oprimentes do vosso mundo, para que lhe seja ofertada a túnica radiosa da promoção acadêmica. Ou seja, o planeta Terra realmente ele vai ser um planeta feliz. Se diz aí planeta de regeneração, né? Saindo da provas e expiações, o planeta de regeneração. Ok? Só que com muito trabalho a ser realizado. O prazo para isso é 1 milênio, né? Você sabe. É 1 milênio. Por isso que fala, o terceiro milênio. Eu não estou falando o primeiro século do terceiro milênio. Estou falando milênio. Ah, mas é muito tempo.
que Ramatiz coloca aqui. Muito tempo e espaço para Deus, tempo e espaço porque é eterno, é um pó, é nada. Quanto tempo a gente está aqui? 5 bilhões de anos, né? O planeta Terra, que idade tem? 4 bilhões de anos, né? Quanto tempo nós estamos aqui? Quem é que sabe? Eu não sei quando é que eu vim, não me lembro também quando é que eu vim, eu não sei nem de onde é que eu vim. Com certeza eu vim exilado, né? Ela está em uma cacetada de tempo. Meu Deus, Deus, está uns 500 mil anos aqui, sei lá. É muito tempo. Muito tempo. Mas comparado com uma programação de mudança planetária de 1 milênio, é nada. É nada. Só que as coisas começaram. As coisas já começaram. Engraçado que a gente vê muitos livros, né? Na atualidade a gente tem muitos livros falando disso, eles estão batendo nessa tecla. Tem um livro espírita maravilhoso, espírita que me doaram aí, rapaz, um livro maravilhoso, o Sétimo Selo. O livro é maravilhoso, o Sétimo Selo é maravilhoso. Aí tem a trilogia do nosso irmão Robson Pinheiro, Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. E o quarto também, que não é da trilogia, mas complementa, que é o quê? O Fim da Escuridão. Falando só sobre isso, Nova Era, juízo final, o que está acontecendo lá embaixo, o que está acontecendo lá em cima, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo em volta. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é ficção científica. Tu lê um livro desse, pô, esse livro dá um baita de um filme de ficção científica. Mas a Hollywood, né, os caras não querem esse livro. Não é vendável, porque ele é real. Ele não traz sensacionalismo, ele traz uma verdade que está inserida em nós. Está aqui dentro. É só observar, é só ligar a televisão. Querem saber como é que está a nova era? Liga a televisão. É morte lá, é rebeldia aqui, é furacão lá, é terremoto lá, é não sei o que. É só ligar terrorismo, é só ligar a televisão e vocês vão entender o que os livros, que a espiritualidade nos traz através do livro. O que já vem sendo dito há muito tempo. Tá. Vocês querem entender o que João Evangelista escreveu no Apocalipse? Liguem a televisão. Vocês querem entender Nostradamus? Leem o Jornal Zero Hora. Principalmente a página policial. Aí vocês vão entender bem o que está sendo predito há muito tempo. Tu sabe que a única... a gente sabe que os tempos estão chegados, a gente sabe que isso está cada vez mais acelerado. Só que hoje, quando tudo isso acontece, a gente pensa que vai passar logo. E na realidade isso não vai passar logo. Não. É isso que tu ouve assim as pessoas. Só está começando. Só está começando e tu ouve. Ah, não, mas isso logo passa. Ah, isso logo passa. E na realidade não, cada vez pode piorar. Por quê? Porque nós temos uma ilusão que a gente traz em nós, que a gente foi educado para isso. E a gente tem uma ilusão que a gente traz em nós, que é a ilusão do tempo e espaço. Quando a gente se entender que há algo além do nosso espaço e tempo, aí a gente vai compreender que cada coisa está no seu devido lugar. E as coisas ocorrem conforme a programação de engenheiros, de consciências inimagináveis para nós há muitos e muitos milênios atrás. Então, enquanto a gente viver nessa ilusão do tempo e espaço, muitos já tiveram aqui no estudo anterior de física quântica, né? A gente deu o espaço-tempo. O que é a realidade no espaço-tempo? Não é nada. Se eu ingressar agora nessa sala tridimensional, é em 3D, essa sala aqui é em 3D. A quarta dimensão que é o fator tempo, né? Se eu ingressar aqui em mim, ou qualquer um de vocês, a velocidade da luz, ou uma velocidade próxima da luz, a realidade muda completamente. Tanto para mim como para outra pessoa. Então o que é a realidade? O tempo é desacelerado, acontece um pepino cientificamente falando que a ciência já comprovou, cara. Isso vem de Einstein. E aí? Então o que é a nossa realidade? Então essa questão do tempo e espaço tem que ser revista. Por isso que eu digo, algumas coisas têm que ser revistas. A nova era é para isso, é para tu pegar tudo que tu conheceu, tudo que tu aprendeu e revisar, é o que a gente está fazendo agora. Eu já li esse livro há muitos anos, eu estou revisando. E a proposta desse estudo que a gente realiza aqui também é de uma revisão. Por quê? Porque a nova era
ela tem uma característica fundamental. Ela é mencionada assim: a era do mentalismo. É botar a cachola a pensar, é pensar nas coisas. Não só acreditar porque o fulano disse, eu vou lá e faço. Isso funcionava há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Agora, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E uma coisa interessante que a gente coloca aqui, principalmente para quem trabalha na casa, é que na medida que você vai avançando em conhecimento, ok? Você vai percebendo, em conhecimento espiritual, tá? Você vai percebendo a necessidade da simplificação das coisas. Você precisa simplificar as coisas. Na medida que você vai conhecendo, você vai buscando o porquê do porquê. Só o porquê não nos basta, o porquê do porquê é a raiz das coisas. Você vai entendendo que as coisas podem ser simplificadas. Nós ainda precisamos de elementos de vida, mas eles não são indispensáveis. Um elemento de rito não é completamente indispensável. Ele é necessário, mas não indispensável. Para esses seres aqui, elemento de rito, basta a presença deles. Basta eles te envolverem no campo áurico deles. E ter uma extensão de quarteirões e quarteirões e quarteirões. Basta ele estar aqui. Basta ele pensar em ti, que Jesus curava a distância. Aqui é o fulano. Então tá. Só fechava os olhos. Era quanticamente, era instantâneo. Eles não precisavam de elemento de vida. Para nós, é extremamente necessário. Só que na medida que tu vai estudando, vai forçando a mente, eu sei que cansa, que não é fácil, mas vai indo, você vai ver, nossa, um pouquinho, isso aqui também, não, vou começar a simplificar, vou unificar as coisas. Vou tornar as coisas não mais em unidades, eu vou tornar as coisas numa unicidade. Eu vou unificar as coisas e dar resultado. Porque em cima daquilo ali, o que movimenta mais aquele determinado preceito é a tua fé. Não é nenhum crucifixo, não é nenhum talismã, não é nenhuma abraçadeira, não é, sei lá, anel, brinco. Falar nisso porque os brincos são muito bonitos. As ordens. Vou gravar essa aula. Isso aí é besteira. Para a espiritualidade, não, isso aqui não é desnecessário. Por que eu vou usar esse treco? Não preciso mais. Porque como é que eu vou dizer? Tu redirecionou tudo aquele conhecimento de unidade para uma coisa, para um objetivo comum. E as coisas se tornam tão mais fáceis, tão mais simples, que a gente às vezes fica se perguntando, pô, mas por que eu realizava tudo aquilo? Por que eu fazia aquilo tudo? Mas não é errado, tu está no teu momento evolutivo, só que as coisas precisam evoluir. Então esse conceito que nós estamos tentando trazer, de rever tudo que foi dito, tudo que foi ensinado. Eu sei que muita gente reclama, mas o Davi está louco. O Davi quer reinventar o espiritismo. O Davi está questionando Kardec. Eu questiono. Tem coisa ali que eu questiono. Porque ele mesmo disse que ele não conseguiu fazer tudo. Ele viveu numa época muito complicada. É a mesma coisa então dizer que Moisés estava errado. Não sei se vocês sabem, Moisés matava a gente. Não, Moisés matava. Era lei. Era lei, mas o que ele vai fazer? Moisés ele foi determinado a fazer aquilo, ele teve que fazer alguma coisa. Moisés não era um líder espiritual. Moisés era um guerreiro. Era um ditador. Necessário para a época. Mas um ditador movido pela espiritualidade. Nós temos 2 livros de Moisés fantásticos. Moisés era o que? Necessário. Moisés foi o primeiro, uma das reencarnações de Moisés, ele foi o primeiro faraó do Egito. Ele foi Ramsés I. Ele que uniu o Alto e o Baixo Egito. Para fazer isso, meu amigo, tu tem que ter pulso de ferro. Só que hoje, isso não é mais necessário. Aí depois disso vem o Akhenaton. Né? Não, Akhenaton veio antes de Moisés. Depois de Moisés veio Jesus. Né? Aí mudou toda a história. Aí mudou tudo. O mestre trouxe o amor. A renúncia. Claro, ele adubou, né? Mas alguém tinha que fazer. Até porque Moisés também estava numa condição espiritual que não adiantava chamá-lo de líder espiritual. Ele tinha que evoluir também. Vai lá e fala, mas eu vou me enfiar em mais carne ainda. Meu filho, tu já está assim até o pescoço. Porque
é legal que antes dele encarnar, ele questiona, mas o que eu vou fazer lá? Se eu for para lá, vocês vão ver o que acontece. Porque Akhenaton não conseguiu cumprir um planejamento. Akhenaton, tem um livro maravilhoso de Akhenaton aí. Não tá aí, para voltar. Akhenaton, ele tentou fazer uma coisa, mas ele também foi intolerante religiosamente. Isso foi uma falha de Akhenaton. E veio Moisés e disse um negócio seguinte, o povo, vocês querem intolerância? Agora é comigo o negócio. Bah! Mas ele conseguiu. Ele libertou e foi. Moisés era um mago. Moisés era um hipnótico, ele hipnotizava. Ele tinha esse poder. Ele hipnotizava. O negócio da cobra, o bastão que virou cobra, do rio Nilo que virou sangue, hipnose coletiva. Ele era um mago. Moisés era um mago. Sem precisar usar muito elemento de vida. Então a gente tem que rever essas coisas. Todo mundo fala, rei Davi, né? Rei Davi foi Hitler. Rei Davi foi Hitler. O Hitler foi rei Davi. Melhor. Então foi um fascínio, né? O cara está exilado, segundo Chico Xavier, ele está exilado no planeta Plutão, sozinho lá. Hitler, né? O rei Davi está lá. É visitado, lá ele foi visitado por Gandhi, outros mestres da espiritualidade. Está em exílio, se eu não me engano, de 1000 anos. Isso psicografado por Chico Xavier. E revelado depois da sua morte. Né? Porque em vida ele não quis revelar isso para as pessoas também não ia entender. Por isso que eu digo, então eu questiono algumas coisas, porque a gente está trazendo as coisas na luz da razão, a gente está trazendo as coisas para a nova era. Isso é importante fazer. Senão, meu amigo, tu não anda. Tu vai pegar o ônibus. Senão tu vai pegar o ônibus. Tá? Isso é sério. Akhenaton, né? Muitos não acreditam nisso. Por causa da personalidade. Isso é uma personalidade. Que na verdade, muitas vezes, o próprio meio que tu vive foge da tua personalidade. A maneira como tu é criado. Por isso que tem muita gente de luz que se perde. Muita gente que perde. Tem muitos seres aí que se achavam mestres que estão hoje lá numa zona de caminho. Tem muitos mestres de Umbanda que se dizem mestres, que se diziam mestres, que hoje a carapuça está caindo. O véu de Ísis está caindo. E você está vendo, você observa hoje, que na verdade são vaidosos. E normalmente são pessoas que lidam com massa. Pessoas que são procuradas pela massa. Quanto mais pessoas eles tiverem em volta deles, mais seguidores eles tiverem, mais perigoso é a armadilha da vaidade. E os caras estão caindo. Eu já estou indo. Se tiverem pergunta, pode levantar a mão, tá? Em virtude do próximo milênio seguir-se a hecatombe do juízo final, os escolhidos da direita do Cristo não hão de sofrer com a situação caótica do meio em que irão reencarnar? As civilizações mais importantes no próximo milênio constituir-se-ão nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Nas zonas menos atingidas, não é zonas não atingidas. Que zona é essa? Olha o compromisso que nós brasileiros, ou quem está no Brasil, não precisa ser brasileiro, quem está no Brasil tem em relação ao mundo. Não tem noção da nossa responsabilidade espiritual, não é intelectual, não é agrícola, que também será o celeiro do mundo, com certeza, mas principalmente a questão da espiritualidade que o brasileiro, ou quem está no Brasil, tem em relação ao mundo. É muito forte, muito forte. Por isso que o nosso compromisso em relação ao compromisso das civilizações de outros povos, ele é muito maior. Porque aqui se aprende espiritismo, aqui se aprende Umbanda, aqui se aprende filosofia, aqui se aprende coisas que no resto do mundo não se aprende. Aí vocês vão perguntar, o espiritismo nasceu na França. É? Vamos lá ver como é que está o espiritismo na França.
que aumenta a responsabilidade, né? Mas eu acho que é exatamente porque nós somos um povo que aceitamos tudo que vem de fora, né? Sim. Então fica fácil tu aceitar até o oriental aqui dentro. Exatamente. Então fica muito mais fácil porque a gente aceita. O Tibete, existe uma... Agora que eu me lembrei. Existe uma profecia, se é que eu posso chamar assim, que o Tibete renascerá no Brasil. Então o Tibete renascerá, assim como várias outras civilizações que foram perseguidas, né? Os próprios índios americanos, né, que foram perseguidos, foram incinerados, né? Praticamente pela sociedade americana. O culto, estou falando do culto, não é povos, nazerã, vai ter... Até porque se vocês forem analisar o que tem de templo tibetano por aí, aqui no Brasil, vamos bater esse colosso que vocês vão ver um tempo, né? Por quê? Vocês acham que isso é acaso? Por que esses caras estão escolhendo o Brasil? Ah, mas tem na Argentina? Tem, mas aqui é diferente as coisas. A atmosfera aqui é diferente. O Brasil, em relação às placas tectônicas, é o único país que está seguro em relação a isso aí. Que está livre. Está aqui o Brasil, a placa tectônica está longe. Então se move lá, até o tsunami chegar no Brasil, ele perde força. A não ser que seja uma loucura. A não ser que mexa mesmo o planeta todo, né? Porque o resto está tudo detonado. Tudo. Todos os outros planetas, todos os outros países estão realmente numa situação bem delicada. Principalmente a Europa. Estados Unidos, então, nem se fala. Tem placa tectônica, acho que corta os Estados Unidos, né? Na Califórnia, né? Pela fenda lá, né? Tem um país. Você não me engana, na Califórnia tem uma. Hã? A falha de Santo André. Isso, é na Califórnia, né? Eu vi o chão do Rio Grande, né? Também. Que vai separar, vai se tornar outro. Aonde? Estados Unidos. Ah, sim, não. Tá Os Estados Unidos está detonado. Tá abrindo. Estados Unidos está muito complicado a situação por si. Sinal, tem um perigo ser grande, né? Mais ou menos domínio mundial. Porque o que foi, olha a bomba. Eu ia falar agora. Quem é que naquela época, que viveu naquela época, quem sabe nós Né, já existimos também naquela época, quem é que imaginar que o Império Romano ia cair, cara? Exatamente. Vocês sabiam, tá nos livros isso é história, que o Império de Gengis Khan, que foi um mongol, foi muito maior do que o Império de Roma? Como é que caiu, cara? Roma caiu e agora é os Estados Unidos. Como é que eles eram dono de metade do planeta? Como é que cai, cara? Só pode ser para a espiritualidade. Eles sabem como arquitetar isso. É uma arquitetura, né? É uma engenharia, só que kármica. E a gente, para nós, assim, que nem hoje, quem vai acreditar que os Estados Unidos vai quebrar? Eles são donos do mundo, cara. Eles são donos do mundo, eles têm as armas. A força bélica. Mas acho que já foi pior, né? Já foi mais todo mundo. Estados Unidos? Ele está chegando perto do auge. Depois do auge, vai depois. Exatamente. É o apogeu e o perigeu. Em relação aos outros acharem inferiores a ele. Ah, não, sim, Os nesse povos sentido já sim. estão mais Já estão batendo de frente. Isso é verdade. dominadores também. Só que a arrogância continua. No plano traçado pela engenharia sideral, já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculos das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. Tradições morais, históricas e iniciáticas. Essa palavra-chave. Iniciação. As pessoas precisam buscar uma iniciação. Mas tem que, em primeiro lugar, entender o que é iniciação. Não achar que iniciação é escravização. Eu preciso me escravizar a um dogma de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um babalorixá, de uma ialorixá, de um padre, de um pastor. Eu preciso entregar-me completamente à vontade, à disciplina, aos conceitos desse ser ou desses seres para poder me iniciar. Em primeiro lugar, você não sabe o que é iniciação. Você não sabe muito menos os 3 estágios da iniciação. Precisa entender o que é iniciação. Se você compreender o que é iniciação, você jamais buscará novamente
desses seres para que eles hipoteticamente te iniciem na tua existência. Porque o que eles menos estão fazendo é te iniciar. Por isso que vocês têm que se sentir, nós devemos nos sentir livres. Livres na casa, na agremiação, no local, na egrégora que a gente está participando. Tem que se sentir livres. Compromissados, claro que tem compromisso. Cada um tem um compromisso, é comprometimento, são as tarefas, isso é importante. Tá? Tem que ter uma pessoa que regulamenta as coisas, tem que ter, mas não que seja um dirigente. Por isso que eu sempre disse para vocês não me chamem de dirigente. Eu sou o máximo facilitador inicial. Dirigente aqui é a espiritualidade. Essa casa, ela é movida, ela é regida por uma cosmocracia. Quem manda aqui são os guias espirituais. Eu sou no máximo facilitador. Estou aqui para facilitar. Só. Isso tem que ficar bem claro e registrado. Tá? Porque senão o ego pega, a vaidade pega, o meu mestrado ele é cancelado. O cara vai sentir mestre. Né? O meu mestrado ele Vai. Tá? Pode dizer, tem mestre, a gente sabe. Tem cara fazendo uma besteira atrás da outra. São fachadas, né? Mas lá no interior do templo, estão pegando seu galinha, sua galinha, né? Estão fazendo, estão ou não estão? E coisa pior, estão fazendo. Tá? E gente que dentro da literatura, umbandista, espiritualista, são mestres. Tem um aí que edita um livro por mês, né? O cara é tão poderoso que edita um livro por mês. Né? Tu vai ler o conteúdo do livro, mas esse conteúdo é parecido com o outro, é tudo da mesma coisa, mas é só pra... complicado. Já li? A consciência superior termina sempre superando a influência do meio agressivo. A paz e o entendimento afetivo da família, na choupana do pobre, superam a amargura e o ódio que fazem morada nos aposentos dourados dos palácios bruxosos. Tá? Então, respondendo assim a questão da pergunta, né? A questão dos direitistas do Cristo, né? Se eles vão ou não vão sofrer com toda essa hecatombe, né? Hecatombe, a grande explosão da questão do juízo final, claro que sim. Só que, volto a repetir, a fé, ela move montanhas nesse sentido. Tá? Nesse sentido, ela realmente move montanhas. Tá? Que montanha? Montanha do medo, montanha do desespero, montanha da falta de confiança. Ela move essas pedras no caminho. Tá? Muito importante. Uma coisa que eu e o Edgar, a gente conversa muito, né? Inclusive o Edgar teve uma conversa com os irmãozinhos do astral aí. Né, Edgar? E os caras disseram assim, para nós, né? Para ti, mas direcionada a nós. Que lado vocês estão? Esse rapaz, se ele tivesse encarnado aqui no plano físico, eu acho que ele teria um ataque cardíaco na hora. Cara, não, estou com vocês. Que lado? Estou resumindo a história. Não, estou do teu lado. Só vamos te dar um recado. Muro não existe mais. Ou tu tá com a gente, ou tu tá contra a gente. Pô, eu achei até, né? Pô, mas vindo de quem veio, né? São os guardiões. Deles a gente entende essa psicologia. É própria deles, né? Essa direta é própria deles. Gente, não escolham ficar em cima do muro, cara. Isso é um recado. Não existe mais um muro. Agora, na atual situação, que a maioria ainda quer ficar neutro. Estar em cima do muro é o espírito neutro que nos ensinou Kardec lá no livro. Hoje, o espírito neutro não existe mais. O espírito neutro ele está à esquerda. Ele está à esquerda. Se ele não está fazendo nada, ele só está atrapalhando. E é muito grave. Isso é muito grave. Isso não é brincadeira. Então, quem ainda não despertou, quem ainda não escolheu, não estou dizendo com isso que eu tenho que escolher uma casa, eu tenho que seguir uma casa, aí nós vamos entrar lá no processo de escravidão iniciática. Não é isso. Muitos não precisam seguir agremiação nenhuma, não sigam nada, mas façam a caridade, tentam fazer pelo menos com a sua família. Se
Estudem, né? Primeiro consigo mesmo, depois com quem vocês puderem ajudar. Não precisam fazer parte de uma casa de umbanda, casa espírita, igreja, nada disso, loja teosófica, nada disso. Não querem, tem pessoas que não querem, não se afeminizam, eu não gosto de trabalhar assim. Vai fazer um trabalho caridoso, vai fazer trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa. Mas faça. Faça. Primeiro, para consigo, para depois para o próximo. Tá? Ninguém pode amar o próximo se não aprendeu a amar a si mesmo. Tá? Por isso que Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo. Oi? Não mais do que a si mesmo. Pois então. Se ele falou isso, é que as pessoas entendem mal, né? Acho que é só pro próximo, né? Não. Primeiro contigo, para depois. Tá? Isso é muito difícil, né? E os direitistas terão que gastar muitos séculos para ajustarem ao meio exterior a sua harmonia espiritual? A unidade religiosa absoluta ainda não é advento para breve no vosso mundo. Pela mesma razão, porque a humanidade não poderia preferir exclusivamente um só tipo de flor ou de perfume. O simbolismo bíblico de que 1000 anos... interessante. O simbolismo bíblico de que 1000 anos terrestres equivale a 1 minuto para Deus. O que nós aprendemos aqui no estudo de física quântica sobre tempo e espaço? 1000 anos terrestres equivale a 1 minuto para Deus. Serve para dar-vos a pálida ideia do extenso caminho que a alma deve percorrer para a sua definitiva libertação espiritual. A gente estudou aqui na física quântica, nós comprovamos para vocês, através do estudo de física quântica, que no plano espiritual, eu chamo de plano do perispírito, espírito está aqui agora também, plano do perispírito, uma colônia nosso lar, colônia do perispírito, tá? Colônia do perispírito, ok? Concorda comigo? Está na 3ª camada umbralina, acima do Rio de Janeiro, blá 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 blá, você já sabe toda a história, ok? O que acontece? Lá a frequência da matéria ela é mais lenta do que a nossa frequência, mas lá tem matéria também. E essa frequência mais baixa do perispírito promove o quê? Provoca o quê? Em relação ao tempo e espaço? Uma desaceleração. Ou seja, o tempo em relação ao espaço que existe dentro de uma colônia espiritual do nosso lar é muito mais lento em relação ao nosso. Por isso que nós somos agitados. Quem está só no perispírito, qual é a primeira sensação? Leveza. A não ser quem está numa zona umbralina. Aí esquece. Quem está comendo lodo lá, esquece. Estou falando quem já está numa colônia, quem já foi resgatado. Estou falando de uma forma legal, tá? Não estou bacanando, não é isso. O que acontece? Qual é a primeira sensação? É leveza. Mas eu estou me sentindo leve. Meus pensamentos estão legais. Pô, nós temos um filme aí, filme espírita, viu? Com Lima Duarte. Pô, um filme legal aí. Depois eu procuro para vocês. É um filme muito, muito bacana. Um filme do livro de Chico Xavier com André Luiz. E a vida continua. Lima Duarte, ó, tem uns artistas. Cara, o livro é maravilhoso. A menina desencarnou, não foi com Brown, não merecia. Foi direto para uma colônia espiritual. Ela disse: é engraçado, estou me sentindo mais leve. Ela tinha um câncer nas suprarrenais. Ela chegou lá no hospital. Exatamente, chegou lá, estava no hospital. Tá? Dentro de uma colônia, uma determinada colônia. E ela dizia assim: estou sentindo meu corpo mais leve e meus pensamentos estão fluindo diferente. Por quê? Porque não tem o corpo físico e o duplo, que é mais pesado. Mas principalmente porque essa matéria matéria densa é o corpo físico e o duplo, ele tem uma frequência acelerada, por isso que ele é adensado, por isso que nós somos pesados. Já o perispírito, ou no perispírito, a frequência da própria matéria ela é mais alongada, ela é menos densa. Por isso que um perispírito atravessa uma parede material. Não vamos fazer que nem a Patrícia na Violetas na Janela, né? Ela tentou ultrapassar uma parede lá da colônia e deu com a cara na parede e voltou. Claro que lá é a mesma matéria, não ia atravessar nunca. Agora aqui ela atravessa, porque a frequência, perispírito é matéria, é carne. Perispírito é carne, é matéria, só que numa outra frequência. É aí que está o bizu. Aí para isso precisa estudar física quântica para entender. Tá?
Então 1000 anos para nós aqui, o que representa para Deus? Eu acho que 1 minuto é muito, né? A Martins colocou. Olha eu questionando a Martins. 1 minuto, que 1 minuto é um segundo, milésimo de tempo para Deus. Não é isso? É nada. Tá? Então tem muita coisa que eu quero dizer para vocês o seguinte: tem muita coisa para nós passarmos aqui para nós podermos nos sintonizar com o plano espiritual. Porque o nosso tempo aqui ele passa mais rápido. Então nós temos que passar muito. Então 1 milênio de nova era ou de juízo final, para nós, o que representa o plano espiritual? Talvez para o perispírito vai lá, 500 anos, né? Aí sobe mais, vai para o plano causal, que é aumentar o superior, baixa para 100, vai para o búdico, 50, vai para o átmico, 1 minuto. Então tem muita coisa. Então o tempo aqui ele passa mais rápido. Para isso nós precisamos de mais tempo para nos adequar às leis espirituais. Isso é científico. Pode Tem falar. a prova disso nas mesas mediúnicas da casa espírita, né? Os espíritos chegam dizendo assim, falando, né, da sua encarnação, uma coisa tão atual. Ele diz, pô, mas essa pessoa já desencarnou há 10 anos e está recém saindo do hospital, está recém se regenerando. O tempo lá Então a gente pensa assim, minha avó morreu há 15 anos. Né? Então, pode dar uma semana para ela. Ela está muito viva ainda. E a gente tem como morto. E ela diz, não, mas só um pouquinho, que nem o André Luiz, né? Quando o André Luiz saiu lá do umbral que foi para o nosso lar, quanto tempo eu fiquei lá? 12 ou 14 anos, né? Tá no livro, eu não me lembro. 12, 14, é uma cacetada de tempo. Eu disse, não, isso aí para mim é uma semana. É claro que para nós aqui o tempo, ele corre mais rápido. Aí eu pergunto, mas como corre mais rápido? Onde é que fica, geograficamente, onde é que fica a colônia de nosso lar? Eu acabei de falar. Vou questionar uma coisa para vocês. Vamos entrar em física quântica, vamos abrir um parênteses. Na primeira camada umbralina? Na segunda? Na terceira. A camada menos densa. Na camada que fica na nossa atmosfera. Precisamente na nossa ionosfera. Tá? Vou fazer uma pergunta. Como é que o tempo aqui corre mais rápido em relação ao plano espiritual se a velocidade do nosso planeta é a mesma? Ou vocês acham que o nosso planeta gira numa determinada velocidade e a zona umbralina gira numa outra velocidade mais lenta? Eles não seguem o mesmo padrão? Como é que lá o tempo é desacelerado em relação ao nosso tempo? Quem? Fala alto, guria. Algo que vem do núcleo. Algo que... Não, esquece disso. O que vem do núcleo é o NIF, né? Níquel e ferro, que são as duas... É isso, né? Mais ou menos. Níquel e ferro que se concentra, que são 2 elementos mais pesados, e lá tem a Kundalini, né? Que se concentra no interior da Terra. Não. E aí? Estou esperando. Sempre está tudo... Não é lógico isso? Não tinha que ser a mesma coisa? O que é o tempo? O tempo não é contado em relação à rotação do planeta, o giro que o planeta dá sobre si mesmo, e o giro que o planeta dá ao redor do Sol, isso é tempo. Sim. Mas não é o mesmo tempo. Como é que o plano espiritual é mais desacelerado em relação à vida? Não, a verdade é mesmo. Seria dimensões? Sim, mas são dimensões. O plano espiritual. Pela vibração. A vibração da massa. Da massa, né? A vibração da matéria. Ali que está. E a mesma velocidade não muda nada. Mas a nossa frequência. Eu não estou falando frequência eletromagnética, eu não estou falando de cores. Estou falando de frequência da massa, da matéria. Ela é muito mais densa do que a frequência no perispírito, no corpo espiritual. Por isso que o plano espiritual, o perispiritual, ele é muito mais leve. Claro que não tem o corpo físico denso. Mas é. Para muita gente, olha, para muita gente reencarnar
Olha para esses seres assim, como nem Jesus, ou não vamos seguir tão alto, né? Para muitos seres aí que estão alcançando uma estrada, reencarnar é um drama. Mas é necessário. Muita gente não quer. Por que vocês acham que o Mago Negro não quer reencarnar? Os caras vivem fugindo. Aí Mago Negro não é zona umbralina, é zona abismal, é interior do planeta. Tá? É nível interior do planeta. Por que esses caras fogem da reencarnação? Porque é um atraso de vida desses caras. É um atraso de vida desses caras que estão reencarnando. O tempo aqui passa mais rápido, lá as coisas são muito melhores, tem um grau de consciência melhor, e principalmente quando vem pra cá, eles entram num processo de amnésia. Tá louco. Tá? Muito bem, fechando parênteses agora. Que pergunta é? 12, 13, né? Porventura ainda proliferarão credos anti-reencarnacionistas no terceiro milênio? Boa pergunta. Hã? Porventura ainda proliferarão credos anti-reencarnacionistas no terceiro milênio? Bela pergunta, né? A resposta: nenhum credo, seita ou postulado religioso será levado a sério dentro em breve se recusar a reconhecer a lógica da reencarnação. Isso será um verdadeiro suicídio doutrinário e sem qualquer apelação, pois os fenômenos que em breve verificareis e já delineados pelo espaço, inclusive quanto a materializações de espíritos à luz do dia, isso aqui é uma profecia, viu? Isso vai acontecer. Tem espírito aí, o perispírito, que vão começar a se materializar. E eu quero estar vivo para ver. Eu não sei. Isso já está delineado. Claro, daí acaba, né? O conceito da não reencarnação vai acontecer. Os caras vão construir um instrumento, isso está próximo, né? Já existe a transcomunicação instrumental de Sônia Rinaldi, nós temos um livro aí, tá? E por equipamentos que ela já conseguiu gravar vozes paranormais. E eu tenho esse CD em casa. São vozes que ela consegue equacionar computador e rádio, ela consegue escutar. Frequência, né? A frequência. Ela conseguiu entrar na frequência da voz perispiritual. Tá, tem um livro aí e está chegando. Só que assim é muito rude, né? Muito chiado, não é nítido, mas tem alguma coisa lá. Mas agora os Estados Unidos estão estudando isso sobre a Bíblia. Olha aqui o que a irmã falou. Por que os Estados Unidos já está estudando? Você sabia que ele já está tem estudando cientista americano que está plagiando a obra de Sônia Rinaldi? Tem livro aí, ó. Tá? Eu acho que eles é esoterismo, está lá. Mas é que eles querem ter o conhecimento e eles. A mesma coisa do ET. Eles têm. Tem um monte de ET lá guardado nos arquivos confidenciais da CIA, que agora disseram que vinham abrir, não tem coisa nenhuma. Uma coisinha de nada historieta. E o grosso mesmo, o legal está guardado ainda. Eles sabem que isso vai representar um problema para eles. Porque eles querem o quê? Eles querem o poder. Aí quando vem uma inteligência superior, eles. Mas não só os Estados Unidos, eu acredito que Claro. Inglaterra, França, todo mundo. Mas os Estados Unidos ele encabeça tudo isso. Porque eles têm essa Estados coisa da Unidos grandiosidade. Os Estados Unidos hoje é a Roma atual. Né? É a Roma atual. Estou falando do americano, né? Estou falando do político americano. Tá? Esse aqui que é o poder. Estou falando do povo americano. Fica bem claro isso aí. Exceto que algumas instituições religiosas dogmáticas hão de fazer esse reconhecimento com determinadas restrições evasivas, sob o pretexto de que já eram pioneiros do dogma da reencarnação. Os caras vão reconhecer, mas não, isso aí a gente já sabia. Tá? Mas a igreja, já vou ser bem direto. Hoje eu estudo ramatiziano, então eu posso ser bem direto. A igreja que não aceitar mais a lei da reencarnação e a pluralidade das existências em mundos habitados,
vai cair, vai perder a década. Já está uma nava, não sei se vocês sabem, né? Os caras estão já inventando padre cantor, pastor cantor, para quê? Porque a música é uma arte que chama a massa. Que ficar só no blá blá blá, tá difícil a coisa. Tem muita gente ainda, eu sei que tem, principalmente nas evangélicas. Mas a maioria, se não, no momento que essas coisas começarem a acontecer, a coisa vai começar a ficar feia lá dentro. E aí vai haver o que? Um redirecionamento, uma nova música. Só um pouquinho, não está me dando mais do que eu quero. Vou atrás de alguém. Aí eles vão ter que se adequar. Tá? Os próximos acontecimentos do vosso século comprovarão a pluralidade dos mundos habitados em face das comunicações interplanetárias. Comunicações interplanetárias. Vocês sabiam que os Estados Unidos ele tem uma base só de comunicação interplanetária? E quem foi o precursor disso foi um cientista que eu gosto muito, nós temos vários DVDs dele ali, Carl Sagan, tá? Foi um astrônomo, astrofísico. Tem uma base, eu não sei aonde agora nos Estados Unidos, que os caras emitem ondas de rádio do cosmos todo, com várias línguas para se comunicar. Sejam bem-vindos, aquela coisa. E eu acho que já receberam. Não, muito obrigado. Planeta inabitável. Não, muito obrigado. Não é pergunta que eu acreditei que o Bill Gates estava financiando. Eles já Vou conseguiram. regenerar com o negócio. Oi? Eles já conseguiram até 64 anos luz em pesquisa. Imagina que já não tem. É que tá tudo arquivado lá, né? Não é Eu comum. não, mas eles não mostram. Não mostra. Não mostra, exatamente. A separação do joio e do trigo será efetuada sob a mais lídima justiça da consciência espiritual. Os esquerdistas merecerão o degredo através de sua própria teimosia e dureza de coração, ante o capricho de ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir. Ninguém poderá fazer alegações de injustiça divina. A caravana dos emigrantes da esquerda do Cristo perderá o direito de efetuar reclamações à administração sideral do Supremo Comando, porque ser-lhe-ão concedidos todos os meios de esclarecimento dos problemas do raciocínio e da perquisição do reino do Espírito. Ninguém será afastado draconianamente para o planeta inferior. A própria disposição mental e moral é que elegerá a condição irrevogável de exilado da terra. Por isso que eu digo, não há punição. É o próprio ser que determina o seu destino. É o próprio ser que determina o seu local existencial. Nós somos herdeiros do nosso próprio espaço-tempo. Interessante, ó. Interessante. Olha pra ti que vai vir bomba pro meu lado. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, não predominará porventura no terceiro milênio, uma vez que nasceu com a denominação de terceira revelação? O que vocês acham? Que bela pergunta, né? Eu acho que aí vai entrar eu acho que o universalismo. O universalismo vai estar mais. Eu acho que o Espiritismo foi a necessário base, até um certo exatamente, a base. ponto. Eu acho que vai ficar no universalismo. Olha só. Acredito eu. Já pode ser considerada a mediadora crística de todos os esforços e movimentos ascensionais do homem. Ela possui toque mágico, capaz de avivar raciocínios para as pesquisas mais aprofundadas no campo iniciático, ou corrigir o pensamento infantilizado dos religiosos presos aos lendários dogmas carcomidos pelo tempo. Essa é a grande diferença do Espiritismo. O Espiritismo vai arrebanhar todos esses irmãos chamados fiéis, disso que chamam de evangelização. Ele é que vai arrebanhar, porque ele tem seu próximo passo. Esses seres não podem vir para uma casa que nem essa, esses
se eles não podem buscar o universalismo crístico, porque ainda é uma leitura muito, muito pesada para eles. Né? Não, processo. No Espiritismo ele foi uma baita da lição. A gente pode ver do jeito que a gente chegou dentro de uma casa espírita Claro, na primeira vez. exatamente. Muito importante. Bom, eu cheguei a arrebentar também. Aí quando foi me dado o livro dos Espíritos, aquilo fez assim, ó. Olha, que beleza. É verdade. Tá? Qualquer acontecimento supranormal que atualmente se registra nas instituições ou hierarquias religiosas, nos departamentos administrativos, nos lares, nas relações sociais do mundo, que desafiam as explicações lógicas da ciência acadêmica, terminam sempre obtendo a sua explicação racional e sensata sobre o raciocínio espiritual. Tá? Então, o Espiritismo ele tem uma baita de uma missão, né? Tá? Com certeza. Muito bem. 15. No terceiro milênio, não deviam predominar as instituições que propagam a necessidade da busca da verdade interior e da meditação silenciosa do espírito? Por quê? Porque o Ercílio Mais ele gostava da meditação. Ele gostava desse processo orientalista. O Espiritismo a gente não tem isso. O Espiritismo é mais filosofia, né? Mais ciência, tá? E aspecto religioso. Religião. Conversa, aspecto religioso. O Espiritismo é religião também. Tá? Olha a resposta. Reconhecemos que há entre o neófito, preste bem atenção. Reconhecemos que há entre o neófito espírita exclusivamente submerso na sua doutrina e o espiritualista afeito ao conhecimento iniciático um extenso abismo de compreensão. Vocês entenderam a resposta? Qual é a pergunta? Por Ercílio, o terceiro milênio, o Espiritismo não deveria ser a ponte, o grande ponto de lança para esses seres ainda. Por causa da meditação. Okay. Não, o Ercílio tinha que ser uma escola mais iniciática. Uma coisa que promove a iniciação, uma coisa que busque mais o esoterismo. Tá? Olha a resposta de Ramatiz. Reconhecendo, por quê? Porque o Ramatiz foi um grande iniciado. A sua última encarnação foi na Indochina. Ele foi um grande mestre. Ele foi Pitágoras, não sei se você sabe, uma das encarnações de Ramatiz foi Pitágoras. Então ele foi na reencarnação, na encarnação de Jesus na época, ele foi o grande filósofo Filon da Grécia. Então ele é um cara. Mas olha só. Reconhecemos que há entre o iniciante, o neófito, o espírita, exclusivamente submerso na sua doutrina, espírita, que só vive o espiritismo, principalmente os que se federalizam, tá? Um extenso e o espiritualista afeito ao conhecimento iniciático esotérico, reconhecemos que há o quê? Um extenso abismo de compreensão. Então ele reconhece que o espírito, a doutrina espírita, dessa doutrina mais esotérica e iniciática, ele vê o Espiritismo ainda como algo mais necessário em relação ao que está acontecendo agora. A massa. O Espiritismo está aí para a massa. A gente precisa de um ponto de lança. O Espiritismo, na verdade, para Ramatiz, ele é considerado um ponto de lança. Então ele não é a terceira revelação. Ele é o início da terceira. Ele é o ponto de lança da terceira revelação. Que a terceira revelação é iniciação. Iniciação é conhecimento de si mesmo, autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Essa é a primeira regra da iniciação. A segunda regra da iniciação, conhecimento do meio. A terceira regra é o conhecimento do corpo. Isso é iniciação. Então o Espiritismo ele é necessário. Ele é muito, 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 muito necessário. Mas como ponto de lança, no início desse processo todo. Tá? Examinando a nossa própria romagem pelo vosso mundo, Ramatiz falando, né? No interior dos templos iniciáticos, que Ramatiz era um iniciado, era um mestre, tá? Tivemos a ocasião de verificar que o homem comum e sectarista sempre se destruía no campo profano,
vitimado pela sua inúria espiritual, enquanto o cultor da auto-iniciação permanecia fiel ao Cristo planetário. O que ele quer dizer é o seguinte, que esses seres de antigamente, que viviam uma auto-iniciação, uma auto-experiência iniciática, dentro de tempos iniciáticos, realmente em relação hoje ao homem profano, que o Espiritismo hoje ele é muito importante para o homem profano, tem um abismo de conhecimento muito grande. Então, achar que o Espiritismo somente a doutrina, né, da terceira revelação, é uma infantilidade. E o início, a ponta de lança, o profano. Ele é muito, muito, muito necessário. Tanto é que aqui a gente abriu um espaço, um estudo só espírita, que é as terças-feiras, para tentar, aos poucos, tirar as pessoas das trevas, da ignorância e iniciar as pessoas no campo da espiritualidade. Não existe doutrina melhor como a doutrina espírita para isso aí. Para pegar uma pessoa bruta, como a nossa irmã aí falou, a pessoa que principalmente vem detonada, o Espiritismo ele é uma maravilha. Mas ele é o início. Ele é o primeiro degrau, tá? Ele é o primeiro degrau. Em relação ao terceiro milênio, em relação à terceira revelação. Não. E eu acho que aí começa os questionamentos também, quando a gente vai para o centro espírita, porque realmente a gente vem de outras doutrinas muito impostoras, eu acho. Fechadas, que te impõe, né? Tem que fazer a catequese, tem que fazer a sim, confirmação. perfeito. Crisma. E eles têm dogmas diferentes. E ali tu começa a achar, mas isso aí também pouco, sabe? Quero entender melhor, quero entender. Um estudo que nem esse para as pessoas que estão saindo disso é extremamente complicado. Como é que eu vou pegar ali 500 fiéis numa universal de Deus? Em primeiro lugar, não tem espaço físico. Mas mesmo que tivesse, vou enfiar um conhecimento deles aqui. Olha, o negócio é o seguinte, ó. 2 terços de vocês estão tudo exilados. Os caras, só um pouquinho, os caras vão lá, pegam uma fogo e já se matam. Não tem como. Vocês estão entendendo? Isso vai gerar um pepino pra mim. Eu não quero isso aí. Não posso assumir isso aí. Tem que vir a doutrina. Olha, reencarnação, minha irmã. Pega um filmezinho, beleza, né? Filme Nosso Lar. Maravilha. Eu sei que não dá pra botar um filme ali de Ramatiz. Não dá ainda. Não tá na hora ainda. Estão entendendo? Não dá, não tem como. Imagina vocês fazerem um filme sobre a teosofia. O livro de Urântia. Eu acabei de falar que a irmã ficou. Lúcifer não é esse Lúcifer que você está dizendo aí. Não tem. Davi não vai muito longe. Não tem guampa e não tem nada. Há 25 anos atrás, dentro da casa espírita, não se podia falar em Ramatiz. Era levado para a federação. Eu era uma, fui parar lá na federação por causa do Ramatiz. Capaz. Os livros dentro da casa espírita tinham que ser escondidos. Rapaz, passou por isso. Eu colocava cartazinho com frases de Ramatiz, assim, principalmente na Fisiologia da Alma. Aquele livro eu gostei muito, né? Que muitos Sim. digerisse. A diretora da casa, que a nossa casa era federada, me mandou falar com o diretor lá da federação. Fui caso da federação. E eu fui proibida de trazer os livros de Ramatiz. Fizeram inquérito. Proibida de falar em Ramatiz. Meus livros eram escondidos da casa. Mas qual foi o argumento desse irmão? Porque Ramatiz era Pseudo sabe, né? Era que na época, nessa época, Eu sei quem eu estudava na Andrade Neves ali no Allan Kardec, e uma vez eu apareci com Magia de Redenção na mão. Adeus, livro. Vai ser o quê? Desculpa. Eu estava com o livro Magia de Redenção na mão, a minha professora olhou e disse: não, pera um pouquinho. Quem é que te autorizou a ler? Ninguém precisa autorizar, não. E dali já foi me dando com outros olhos, porque eu fui comentar com ele sobre um pedaço do livro, para comentar com os meus colegas do estudo, eles, em uma semana eu estava fora. Eles não aceitavam. E não vamos fazer injustiça, que não é o nosso objetivo.
Mas nem toda casa espírita é só federada. Tem muitas casas espíritas que não são federadas. Também. A Matiza, até hoje tem lugares que tu... Bom, não vai longe, né? O Robson Pinheiro, esses dias eu fui visitar uma casa espírita aí, fazer umas palestrinhas, então conversar com o meu irmão. Sim. Aí eu comentei sobre a marca da besta, né? O livro agora, o último que saiu agora, o Fim da Escuridão, o cara não, é um pouquinho, né? Isso aí não é espiritismo. Esse é o não problema, é espiritismo. né? O problema não é a doutrina, né? É. A doutrina, pra mim, ela é perfeita. O problema é o movimento. Isso eu ouvi de um espírita. O nosso grande problema hoje não é a doutrina, é o movimento. Está ficando na igreja católica. Está criando seus dogmas. Exatamente. Né? E, na verdade, eles estão criando as suas cercas, né? Até Eles estão querendo tornar uma doutrina que é libertadora de consciências, eles estão tentando cercá-la, né? Querem a pureza doutrinária. O próprio Robson Pinheiro comentou que na própria casa que ele fundou, que leva o nome da mãe dele, ele foi criticado. Foi criticado pelos filhos dele. Né? Na casa que ele fundou. Quer dizer... Mas o Roger Paranhos, o grande Roger Paranhos, né? Um irmão maravilhoso, que trouxe todo o universalismo físico, um grande discípulo de Hermes, né? Um grande mestre de Hermes. Então ele foi convidado a se retirar da casa. Ele me contou um cara que conhece ele. Não sei se é verdade, se não é, estou só comentando. Que ele foi isolado da casa quando ele lançou o primeiro livro, A História de um Anjo, que foi a história de Gabriel. Ele foi isolado de determinados trabalhos. Ao longo do tempo ele veio largando, né? Ele largou Nova Era, largou Akenaton, os 2 livros de Moisés. Ele veio largando. Irmão, vaza que tu tá obsediado. O cara obsediado fazer um baita de uma hora daquela. Que bela obsessão, né? Queria eu, né? Eu dirigia a obsessão, tirava a obsessão. Não dirijo mais ou menos a obsessão. Eu lembro Mas foi por esse aqui, meu Deus. Mas naquela época... Depois mandaram eu escolher entre um bando e eu descobri essa história. Eu dava aula para Jesus. ou fica na casa ou vai para o grupo de banda. Agora na luz. É uma lástima, né? É uma lástima. Vamos lá, onde é que eu parei? No 18. É verdade que... Não, é 18. 18, né? É 18. Onde é que eu estou? Tá. Não, é 18 já. Mas eu li a resposta? Leu. Da 18 não, nem pergunta. Só da 15. Ah, tá. Ah, foi mesmo. Você tem certeza? Sim, Bota o universitário? Então tá, vamos lá. Pessocho, é verdade que não nos traz mais favorecimentos a iniciação dentro dos templos iniciáticos? Entenderam a pergunta? Ou seja, estar dentro de um templo iniciático, fugir de toda essa loucura, não nos traz mais favorecimentos? Hã? Sim, não, sim. O pessoal fica dividida, né? Deus livre, a bomba que está aí fora, eu digo, pai, cada dia é um problema. Cada dia é um leão que o cara tem que matar, né? Literalmente, cada dia é um leão que o cara tem que matar. Resposta. O homem, olha só. Olha a resposta do homem. O homem só consegue a sua alforria espiritual depois que descobre a senha interna. E isto ele o fará com mais êxito sob a inspiração do silêncio, em contato com a voz sem som, que lhe indicará o trajeto exato. Mas o verdadeiro iniciado é aquele que já elimina as divisas do mundo interior e do mundo exterior. A sua projeção no campo físico de formas é apenas o prolongamento do seu conteúdo consciente interno. Aula passada. Foi? Isso aí essa resposta é. Foi da aula passada? Foi o quê? Aula passada. Foi taoísmo? Não, era o nosso... Mental, aquele. Ah,
ajustador de pensamento. Ajustador de pensamento. Foi grande. Bem assim mesmo. O Evangelho de Jesus é que prova que quem seja o iniciado à luz do dia, embora a voz do silêncio já o tenha confirmado nessa situação, entre as colunas do templo iniciático. Ou seja, quem serviu ao interior do centro iniciático serviu. Hoje já não serve mais. Hoje a nossa iniciação, segundo Ramatiz, é a luz do dia. É encarar o motoqueiro que passa e bate no teu retrovisor. É encarar o motorista de ônibus xingando a mão do badanha. É encarar um parente que você não vai fazer. É encarar ali a vizinha que liga o som lá em cima, você tem que ter para a esquerda. É encarar aquela vontade de ver um programa televisivo que não vai te levar a nada. É uma droga. Ou escutar uma bela música em vez de uma música lasciva. Então esse é que é o tempo. Hoje a nossa iniciação é a luz do dia. Não é mais dentro de um tempo iniciático. Esse aqui, essa é uma escola iniciática. E vocês ficaram aqui 2 horas no máximo, mas a maioria do tempo é lá fora. Porque aqui o que a gente vem buscar, todos nós vamos buscar aqui, é um conforto, é um consolo, mas principalmente esclarecimento. Né? Para quê? Para que a gente dar continuidade à nossa vida lá fora. A nossa verdadeira iniciação. Lá fora, o conhece a ti mesmo, ele é aprovado. Aqui é muito fácil. Fazer uma meditação, sair daqui zen, né? Todo mundo sai zen daqui. Ah, eu tô legal. Aí chega lá fora, isso aqui não pode. Tem que se permanecer zen. Esse é o objetivo. Fala, Fernando. Não, eu tava. É que na realidade aqui se torna aquela velha história, né? A teoria e a prática, né? Aqui a gente tem a teoria, né? Agora se vai praticar lá. Teoria e prática se realizavam nos tempos iniciáticos. A Matiz era a escola pitagórica. Nós tivemos várias escolas, como o que Confúcio tentou fazer, né? Lao Tzu não conseguiu, porque depois que ele veio do seu exílio, entre aspas, né? 40 anos meditando nas florestas da China, ele atravessou as portas porque a China já estava completamente transviada, né? A gente teve várias e várias escolas iniciáticas ao longo do tempo. Os gregos realizavam bastante escolas iniciáticas. Apesar de não acreditar muito na reencarnação, nas coisas, o grego ele enriqueceu muito a sua cultura com mito, né? Com mitologia grega.